Cabe continuar o estudo de teoria do direito, agora divagando sobre pós-positivismo, que é uma proposta de superação do positivismo. O Luiz Roberto Barroso, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele escreveu muitos textos, livros e artigos sobre fenômenos como o pós-positivismo, o neoconstitucionalismo, dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais, e isso tudo, de alguma forma, assim como o ativismo judicial, isso tudo de alguma forma está correlacionado. Ele diz que o direito vive uma crise existencial, que os tempos contemporâneos são tempos de injustiça e insegurança, e que o pós-positivismo é um fôlego, é uma busca otimista de redenção do direito. Eu tive um professor no mestrado, o professor Antônio Cavalcante Maia, que dizia que o pós-positivismo é o resgate da razão prática, da razoabilidade, da ponderação, da retórica, mas uma retórica que não é sofista, sim uma retórica atrelada à teoria da argumentação. Então, teoria da argumentação, pós-positivismo e neoconstitucionalismo andam juntos. A gente pode colocar aí nesse balaio todo autores como Alex, Dworkin, Perelman, Fichte, Ferraioli e muitos outros que trataram dessa temática. E no Brasil, Luiz Roberto Barroso, Ana Paula Barcelos, Cláudio de Souza Neto, Antônio Cavalcante Maia, muitos autores que procuraram esse salto do positivismo para o pós-positivismo. Bem, o Luiz Roberto Barroso vai dizer que o pós-positivismo é um fenômeno difuso que vai atrelar a relação de direito com valores, princípios e regras. Vai ter uma redefinição da teoria dos princípios, porque os princípios, segundo Paulo Bonavides, deixam de ser metafísicos e não aplicáveis, os princípios deixam de ser meras incidências nos casos de lacuna de normas, e os princípios passam a ganhar normatividade, passam a ser aplicáveis no caso concreto, e princípios se diferenciam de normas. Normas criam regras e princípios. Eros Graus diz que o enunciado normativo, a lei, é diferente da norma. E Humberto Ávila vai fazer essa distinção, partindo também de Alex, da ideia da norma que se divide entre regras e princípios. E o pós-positivismo vai dar mais apologia a princípios, com muitos autores, inclusive, um tema polêmico, elencando princípios num papel superior a regras. Isso vai ser objeto de debate durante essa apresentação. Critica-se no positivismo uma certa neutralidade e uma separação muito rígida entre direito e moral. E para Barroso, criticado o positivismo, especialmente no pós-Segunda Guerra, no pós-45, quando a humanidade passa a ter ciência, compreensão de que homens não são capazes de matar apenas alguns homens, mas sim de exterminar toda a humanidade. Nesse instante que o positivismo já não se mostra uma resposta razoável no entender de Luiz Roberto Barroso, não há também espaço para o retorno do direito natural. Então, há que se superar a dicotomia direito natural, direito positivo.
Paulo Bonavides fala isso. E o pós-positivismo, ele é essa busca, ele é uma desconstrução do pensamento convencional sobre o direito, até porque ele vai tentar conferir ao direito legitimidade e justiça. O direito vai além da lei, vai além do aspecto normativo. A gente vai ter uma reaproximação ética entre direito e ética. Ficou até redundante, né? Reaproximação ética entre ética e direito. Mas está valendo. Como eu disse, a teoria dos princípios tem um novo status, os princípios ganham uma nova conotação, e aí é importante distinguir princípios e regras. Ana Paula Barcelos procura fazer um elenco dessa distinção entre princípios e regras, mas ela parte do pressuposto de que os princípios estão num patamar superior às regras. Isso é questionável. Humberto Ávila, no livro Teoria dos Princípios, não chega a fixar essa hierarquia. Ana Paula Barcelos vão dizer que os princípios estão mais próximos da ideia de valor e direito, de justiça e equidade e moralidade. As regras, elas têm um conteúdo diversificado e não necessariamente um conteúdo moral. A origem dos princípios decorre do seu próprio conteúdo. As regras precisam ser validadas por outras regras ou outros princípios. Os princípios têm um compromisso histórico de caráter mais universal, de caráter mais permanente, de caráter mais absoluto. As regras têm um caráter contingente, elas são relativas. Quanto à estrutura linguística, os princípios são mais abstratos que as regras. E, nesse sentido, os princípios acabam sendo mais flexíveis, se aplicando a um número indeterminado de situações. As regras são mais restringíveis, ou seja, tem um elenco de situações menor. O esforço interpretativo. Os princípios, eles demandam uma atividade argumentativa mais intensa, uma interpretação mais sofisticada. A gente vai ter que trabalhar, por exemplo, com a ponderação, ao passo que as regras, o esforço interpretativo seria menor, são mais burocráticas, são mais técnicas. Daí vem, e aí falando de aplicação, que as regras têm uma estrutura na seguinte medida: no conflito entre regras, vale a regra do Dworkin, do tudo ou nada. Uma regra elimina a outra, o que não acontece nos princípios, que podem ser objeto de ponderação, podem ser otimizados com gradações distintas na maior medida do possível. Humberto Ávila, na Teoria dos Princípios, vai criticar essa ideia de que princípios são apenas o tudo ou nada e vai admitir ponderação de princípios. Ele vai dar até exemplos nesse sentido, mas não é uma teoria que ficou plenamente difundida no Brasil, muito respeitado. Humberto Ávila, um grande autor, mas ainda existem muitos autores pós-positivistas que ignoram, que superam esse pensar de Humberto Ávila. O pós-positivismo, como já foi dito, ele faz direito, moral, ética e política estarem mais próximos. E o direito, o pós-positivismo, faz com que o direito tenha a Constituição, o Estado democrático de direito, no centro. A Constituição não é uma norma vaga, mas sim central. Todas as normas infraconstitucionais devem obedecer à Constituição, à supremacia da Constituição, à supremacia dos direitos fundamentais e à supremacia
dos princípios. Essa é uma primeira apresentação sobre pós-positivismo. Faremos outras apresentações, inclusive com incursões críticas ao pós-positivismo.